paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 12 desse terceiro trimestre da CPAD em 2023. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Grandes Cartas para Nós, analisando aí as epístolas gerais. E hoje nós vamos trabalhar sobre a carta de Judas. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar a palavra de Deus, alcançando mais vidas para Cristo. Se você pode, deixa aí teu comentário e, é claro, envie essa aula para mais alguém ser alcançado e alcançada por Jesus. Já estamos nos preparando para o quarto trimestre, tem coisa boa chegando, fica atento no nosso canal, onde nós vamos estar postando essas lições para a tua edificação, exaltando a Cristo. É claro que agora também já quero te convidar para o nosso momento de leitura bíblica, onde nós vamos analisar especialmente o tema da aula de hoje, que é a Epístola de Judas. E que Deus abençoe você de forma profunda e poderosa através da palavra de Deus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da palavra de Deus. Na lição de hoje, lição de número 12, nós vamos conhecer a Epístola de Judas. Estamos trabalhando sobre grandes cartas para nós, as epístolas gerais. No momento de leitura bíblica, é muito interessante você apresentar a proposta de leitura da lição. A primeira proposta está em Judas, capítulo 1. Na realidade, lá não tem essa divisão de capítulos, mas nós chamamos de capítulo 1, versículos 1 ao 5, faça essa leitura, depois versículos 20 e 21. Lá só tem um capítulo só para você localizar junto com os teus alunos, fica fácil de você realizar isso. Apresenta a mensagem, que é a proposta da lição, que está em Judas 1, versículo 3. Então, leia o versículo 3 da Epístola de Judas. É muito interessante você fazer isso em sala de aula. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal. E é claro, gente boa, que eu estou postando sempre às 18 horas para a tua edificação. Toda quinta-feira é o encontro marcado da classe dos adolescentes. Lembra também que eu estou liberando essas lições no Spotify, onde você encontra as nossas aulas para a tua edificação e você pode ouvi-las na melhor hora do teu dia. É só você nos acompanhar para a glória e honra do Senhor Jesus. Na lição de hoje, penúltima lição desse trimestre, vamos trabalhar sobre a Epístola de Judas. Observa, essa epístola não foi escrita por Judas Iscariotes, tá? Mas essa epístola foi escrita por Judas, e esse Judas, muitos teólogos biblicistas acreditam que esse Judas é irmão do Senhor, irmão de Tiago, que escreveu a Epístola de Tiago. Esse Judas que nós estamos trabalhando com vocês, ele tem um papel agora de pastorear a igreja e liderar essa igreja de forma muito especial. Acredita-se que essa igreja que é direcionada dessa carta é a mesma igreja que o apóstolo Pedro direcionou à segunda epístola de Pedro. Então, os problemas que estão presentes nessa carta são semelhantes aos problemas que estão na segunda epístola de Pedrão. Essa epístola possivelmente foi escrita por volta do ano 65 a 80 da nossa era cristã. Escrita por Judas para a edificação da igreja. Então é bom você tomar isso como nota. A epístola só tem um capítulo dividido em versículos e ela trabalha temas relevantes de defesa da nossa fé. Ao mesmo tempo, ela vai falar sobre a prática devocional. Exemplo, ela vai trabalhar sobre a prática da oração, do jejum, da consagração, de servir a Deus, do testemunho pessoal também, da defesa da nossa fé, combatendo as heresias. Então, essa epístola ela traz uma perspectiva de combater aquilo que não agrada a Deus, combater as heresias. E o papel da carta é demonstrar especialmente esse crescimento pela fé em Jesus. Então, quando eu pego isso, eu entendo muito bem que essa epístola ela é rica, preciosa para o meu crescimento e também para o crescimento do teu aluno. E é claro que eu espero muito que a aula de hoje possa te edificar. Se eu estou te ajudando e se você pode, deixa aí teu comentário também, se inscreve aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, ou no Spotify. Que Deus abençoe a sua vida.
O primeiro ponto, então, da lição vai tratar sobre a visão panorâmica da carta de Judas. Vamos adentrar nela, entendê-la, para explicar também para os nossos alunos em nome de Jesus. No primeiro ponto da lição, é muito interessante você observar o que você vai fazer na hora da tua ministração, já que você é professor ou professora da escola bíblica. Você precisa observar que você vai trabalhar 3 subtópicos. Você precisa citar esses subtópicos em sala de aula. É interessante você observar que você está trabalhando a Epístola de Judas, que foi escrita de acordo com a lição do ano 65 até o ano 80. Nesse período histórico, se levanta uma grande perseguição contra a igreja. Se você observar, no ano 64 da nossa era cristã, o Nero ateia fogo em Roma e coloca a culpa desse incêndio nos cristãos. A perseguição se levanta contra a igreja de tal forma que agora o Império Romano se levanta contra a igreja. Detalhe, além da perseguição, tem um problema interno dentro da igreja. A igreja passa agora a enfrentar o desafio das heresias, e uma dessas heresias que surge é o gnosticismo, que desqualifica a pessoa de Cristo, desconstrói essa imagem de Cristo como divino, começa a dizer agora que a salvação não é somente por intermédio da fé, mas pelo conhecimento e a filosofia grega. E agora, tanto o apóstolo Pedro como Judas agora também está trazendo um combate a esse tipo de heresia. E agora ele traz especialmente esse crescimento da fé em Jesus. Então nós vamos analisar tudo isso aqui com você. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento neste primeiro ponto. Você sabia quem escreveu essa carta? Você, como professor ou professora da escola bíblica dominical, precisa observar quem é o autor dessa epístola. O autor dessa epístola não é o Judas Iscariotes. O nome Judas era muito comum naquele período, tá? Era como se fosse o exemplo de José, de Maria, de João, que existe hoje de uma forma muito comum aqui no Brasil. É interessante você observar, especialmente, que Judas aqui se coloca num papel de servo. Esse Judas citado, ele é irmão de Tiago, irmão do Senhor. Então esse Judas que nós estamos trabalhando é o Judas, irmão de Jesus. Observe o versículo 1 desse texto. Ele se identifica como Judas, irmão de Tiago. Esse Tiago é o pastor da igreja de Jerusalém. Esse Tiago foi o Tiagão que escreveu a epístola de Tiago, que nós já estudamos com você aqui nesse trimestre. Você vai perceber que ele é meio-irmão de Jesus também. Então esse Judas é servo, ele serve a Deus de todo o seu coração. O seu objetivo é de levar o evangelho e de pastorear a igreja de Deus. Então nós temos 2 irmãos de Jesus que pastoreiam igrejas aqui. Nós temos o Tiago, que pastoreou Jerusalém, foi perseguido e morto. Nós encontramos agora o Judas, que está pastoreando a igreja, e essa igreja, possivelmente, quem passou por lá foi o Pedrão, e direciona uma carta para aquela igreja também. Você vê o Tiago agora trazendo uma pastoral para a igreja em Jerusalém. Você encontra o Pedro edificando a igreja, não só em Jerusalém, mas em todo o mundo. E você encontra agora o Judas trazendo um combate contra a heresia chamada gnosticismo. Então, o propósito dessa carta é a defesa da fé. E aqui você vai perceber que essa carta traz uma relevância muito interessante. Judas se identifica como servo de Cristo. Gente, isso aqui é muito forte. Ele era irmão do Senhor Jesus e ele se coloca num papel de servo de Jesus. Ele se coloca abaixo de Cristo. E esse é o nosso papel também, nos colocarmos abaixo de Cristo. Ele é Senhor, nós somos servos e nos colocamos à disposição para servi-lo. É isso que Judas nos ensina. Avançando, ainda linkando nesse primeiro ponto, o segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento. Para quem então foi escrita essa carta? Para quem Judas direcionou essa epístola? Qual é a igreja que Judas, então, está direcionando essa epístola? Essa epístola ela tem um diferencial. Ela não é igual às epístolas que Paulo escreveu. Por exemplo, Paulo escreveu epístolas direcionadas para igrejas em si. Escreveu para a igreja de Éfeso, Filemão, para o irmão Filemão, melhor dizendo. Escreveu, por exemplo, direcionado para Timóteo, escreveu para a igreja de Corinto, escreveu para a igreja em Roma. São cartas direcionadas. A epístola de Judas, ela já tem uma pegada universal. Isso quer dizer que é para toda a igreja. Para todos aqueles que foram
libertos por Jesus. Observa o versículo 2 que vai confirmar isso. Então a igreja em si receberia essa carta. A própria demonstração do objetivo da carta demonstra que a carta agora é uma carta universal que vai passar de igreja em igreja para combater uma heresia. Tiago tinha essa autoridade. Judas também tem essa autoridade. Pedro também tinha essa autoridade. Então a epístola em si demonstra de forma muito clara que a igreja agora está enfrentando uma grande perseguição. E nessa perseguição, a epístola ela é direcionada para vários irmãos. Observe o versículo 5, o versículo 6, o versículo 7, o versículo 11. Ele direciona para todos aqueles que são servos de Cristo, que estão se colocando à disposição, mesmo enfrentando a perseguição. A igreja está enfrentando a perseguição externa e um problema interno. Então a carta ela tem o objetivo de alcançar a igreja como um todo. E alcançou e chega até nós hoje também. E aqui nós aprendemos o princípio e o objetivo principal da carta, que é levar as pessoas até Cristo. Então, você pode pegar isso e abraçar esse argumento junto com os teus alunos, avançando para caminhar ainda melhor em sala de aula. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. Afinal de contas, por que então essa carta foi escrita? E agora a gente vai detalhar isso com você. A epístola de Judas tem um propósito. Ela tem um propósito exatamente de demonstrar em sua urgência combater especialmente aquilo que estava contra a fé. Versículo 3 demonstra isso. Você pode observar na própria epístola que ela tem o objetivo de combater aquilo que era contra a fé cristã. O perigo daqueles que estavam levando uma mensagem distorcida. Então, o propósito da epístola de Judas é trabalhar um verdadeiro discipulado cristão. Você percebe que ele combate especialmente a distorção da fé, ele combate a distorção do evangelho, ele combate agora os falsos mestres que tinham o objetivo de levar as pessoas para longe de Cristo e estabelecer essas pessoas nele. São os mesmos problemas que você vai encontrar nas cartas que Pedro escreveu. Você vai perceber que Judas agora traz uma carta de cunho universal para incentivar as pessoas a permanecerem na fidelidade em Jesus. Eu também preciso aprender a andar em fidelidade em Jesus. Atualmente também nós encontramos muitos falsos mestres, pessoas que distorcem o evangelho, que levam as pessoas para longe de Cristo, que estabelecem as pessoas em si e não no Senhor. Isso é um perigo. E daí a necessidade então de observarmos o nosso papel como servos e servas de Cristo, adorando a Deus em todo o tempo e amando ao Senhor com o nosso coração também. A epístola traz esse argumento de forma fundamental e esse argumento agora nos leva a uma relevância da fé em Jesus. Avançando, segundo ponto da aula de hoje, se eu estou ajudando você, comenta aí. Trata agora sobre os falsos professores e as suas mentiras, ou os falsos mestres e as suas mentiras. No segundo ponto da lição, nós vamos trabalhar exatamente sobre esse tema, os falsos mestres ou os falsos professores e as suas mentiras. No sentido de demonstrar que a epístola de Judas combate, então, os falsos ensinamentos e aponta para os verdadeiros ensinamentos fundamentados em Jesus. Isso quer dizer que nós somos chamados para a glória de Deus, somos chamados para falar de Jesus para as pessoas. E é interessante você observar que nós vamos desenvolver com você, nesse segundo ponto, 3 subtópicos, até mesmo para você trabalhar isso muito bem com os teus alunos. Então vamos para o primeiro subtópico, que trata quem são os falsos mestres. Ou seja, nós vamos parar para pensar quem são os falsos ensinadores, seus falsos ensinos e as suas falsas doutrinas, citadas então na epístola de Judas. O primeiro subtópico, então, do segundo ponto, descreve exatamente sobre esse seguinte argumento. Quem são os falsos mestres? Os falsos mestres são aqueles que distorcem a mensagem de Cristo. A verdadeira mensagem do Evangelho é fundamentada na morte e ressurreição de Jesus e nessa vida que Cristo tem conosco atualmente. Essa mensagem demonstra, então, que nós cremos em Jesus. Ele está vivo e permanece vivo. Por isso que nós falamos que essa mensagem também é atual.
descrevendo exatamente que essa mensagem aponta para o verdadeiro evangelho. O evangelho de Jesus descreve sobre a obra da salvação. Os falsos mestres distorcem então esse evangelho. Tiram o foco da pessoa de Jesus e colocam agora a sua pessoa ou apontam para outros caminhos. Ou seja, não trabalham com a verdade da palavra de Deus. Judas combate isso. Ele está combatendo o gnosticismo naquele tempo, que retirava o foco da pessoa de Jesus e colocava esse foco exatamente em coisas dessa vida, em sabedorias humanas, levando as pessoas então a andar em um caminho que não agradava a Deus e desprezavam a autoridade divina. E aqui você vai perceber que Judas combate isso no versículo 4, combate isso no versículo 8, muitos faziam blasfêmias também em versículo 10, e muitas pessoas então acabavam acusando umas às outras com a sua religiosidade, versículo 16. Daí então, o próprio Judas traz uma perspectiva de permanecer servindo a Deus. O evangelho é simples, puro, sadio e leva as pessoas agora a terem um contato direto com o Senhor. Esse contato nós também precisamos ter. Avançando então, o segundo subtópico trata sobre o que eles ensinavam. O que os falsos mestres ensinavam de acordo com as Escrituras? Os falsos mestres ensinavam então o caminho do afastamento da doutrina da graça de Deus. Eles demonstravam que as pessoas não poderiam aceitar a fé, ou seja, aceitar a mensagem da salvação somente por intermédio da fé, e acabavam excluindo o poder da graça de Deus. Você percebe, ao analisar o texto bíblico de forma muito especial, que o texto de Judas demonstra então que essas pessoas acabavam demonstrando em seus arranjos e em sua vida imoral uma visão de religiosidade que era longe da propagação do evangelho, que te leva para o caminho da santificação. Aqui nós percebemos exatamente que o juízo divino viria sobre essas pessoas. Versículo 8, Judas é claro em dizer a respeito disso. E daí a necessidade de entendermos que essa distorção do evangelho, distorção da graça, traz prejuízos. Os falsos mestres ensinavam sobre esse tipo de situação para a igreja e, ao mesmo tempo, levando as pessoas para longe da fé. E aí você para pensar que um dia nós vamos prestar contas ao Senhor. E essa prestação de contas, ela também é fiel. Deus vai nos cobrar sobre cada mensagem que ministramos. Como edificamos o povo ou não edificamos. Daí a necessidade de pensarmos nisso. O terceiro subtópico do segundo ponto fala sobre qual será o destino então dos falsos mestres. Judas, versículo 5, demonstra que o destino dos falsos mestres é o destino então de condenação. São pessoas que se afastam de Deus e se colocam pelo caminho da mentira. Entram no caminho da incredulidade. Versículos 14 e 15 demonstra muito bem que eles são pessoas que se colocam de forma terrível, como os habitantes de Sodoma e Gomorra, citado em Gênesis 19, versículos 24 e 25. E aqui você entende que o seu destino é um destino de juízo de Deus. Aquele que ensina uma heresia, aquele que ensina uma mensagem distorcida do evangelho, aquele que leva as pessoas que são servos e servas de Deus para longe do caminho da fé, infelizmente estão cometendo erros gravíssimos na propagação do evangelho. São os falsos mestres, são falsos ensinadores e Judas combate essa falsa doutrina. Para fechar a aula, o terceiro e último ponto da lição vai tratar sobre o desafio cristão de permanecer ou permanecendo fiel. Judas aponta a mensagem sobre a necessidade de permanecer fiel a Deus. A fidelidade cristã é demonstrada no texto de Judas através de algumas práticas, como a oração, versículo 20, como também o amor, versículo 21, como especialmente esse intermédio de não duvidar da fé, versículo 22, como essa ideia da prudência ser necessária, versículo 23. Ele demonstra muito bem sobre essa ideia de conduzir as pessoas em fidelidade ao Senhor, versículos 24 e 25. Ou seja, Judas traz uma mensagem que nós não podemos negociar a nossa fé. Se nós não negociamos a nossa fé, isso quer dizer que nós estamos nos colocando à disposição para servir a Cristo.
Judas nos traz esse ensinamento e esse ensinamento nos leva adiante para servir a Deus de todo o nosso coração. O que Judas ensina, então? Ensina que você precisa permanecer fiel nas práticas devocionais, rejeitar a falsa doutrina, os falsos ensinamentos, as mentiras de Satanás, para servir a Deus em tua alma. E eu espero que essa aula possa ter te edificado. Se eu te ajudei, por gentileza, se inscreve aqui no nosso canal, Janderson Nascimento no YouTube ou então no Spotify, Pastor Janderson Nascimento, eu vou ter o prazer em te receber por lá. Me acompanha também nas nossas redes sociais, @Instagram, Janderson Nascimento, ou então no Facilita EBD, também estamos disponíveis até mesmo no TikTok, tá? Você pode nos procurar, tem muita coisa boa para a tua edificação através das redes sociais. Não se esquece, tá? Eu tô postando aula de segunda a sexta-feira e toda quinta-feira o encontro marcado da classe dos adolescentes, onde você pode estar estudando com a gente. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. No nosso momento de oração, eu quero interceder por você para que o Senhor te abençoe de uma forma especial. Vamos orar juntos. Senhor, diante da tua presença, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida do teu servo, da tua serva, que vai ministrar essa aula, Senhor, para a edificação dos teus alunos. Abençoe a escola bíblica dominical dele e dela. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, pedindo a direção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar muito na ministração. Primeiro, foco e desenvolvimento do Novo Testamento, do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Vale a pena você buscar esse material, é da editora Agnus, um material de excelência para a tua edificação. Também quero indicar a introdução ao Novo Testamento, do Don Carson Douglas Moore, Léo Morris, editora Vida Nova. Esse material é muito bom para quem gosta de estudar a palavra e continuar estudando com a gente. Não se esqueça, eu já estou postando as lições do 4º trimestre aqui no canal da classe dos adolescentes, tá? Lembra que na próxima lição eu te aguardo por aqui, lição de número 13, onde nós vamos trabalhar sobre o tema, vamos praticar a palavra. Um beijo no teu coração. E até a próxima aula, a próxima lição, a próxima quinta-feira, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do Pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.